Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, e hoje a gente volta a falar sobre a Câmara de Mediação e Arbitragem, a Consenso aqui de Uberaba. Hoje a gente traz como convidada Sandra Silva, promotora. Sandra, muito obrigado por aceitar, doutora, o convite aqui para participar do nosso programa. Eu que agradeço, Paulo, essa oportunidade da gente falar um pouco mais sobre a Consenso e sobre formas mais adequadas de resolver conflitos, que eu acho que é muito útil para a sociedade. Com certeza. Para nós é uma honra tê-la aqui e é muito interessante porque a gente vai amadurecendo, né, sobre essas coisas que vão surgindo. A Consenso é uma Câmara que é relativamente nova aqui em Uberaba, né? Embora a ideia, né, o conceito, né, o trabalho que ela faça seja já conhecido no Brasil e no mundo, né? A estrutura da Câmara chega para Uberaba recentemente. Nós estamos falando aqui de março de 2024, não é isso? Exato. Então, doutora, vamos começar falando sobre a sua atuação. Qual é o foco da sua atuação na Câmara de Mediação e Arbitragem? Bom, eu sou uma das gestoras da Consenso, juntamente com a Miralda Lavô, que também é colega, promotora de justiça. Nós ambas somos promotoras de justiça aposentada. Isso. Trabalhamos no Ministério Público de Minas Gerais por 30 anos. E com isso, né, observamos, lidamos com todas as dificuldades que muitas pessoas enfrentam no judiciário, que apesar de contar com pessoas e profissionais, né, juízes e serventuários muito competentes, está muito assoberbado e com isso causando uma morosidade que é de conhecimento público, né? Em razão disso, até o Conselho Nacional de Justiça tem incentivado muito a criação das câmaras privadas de mediação e arbitragem, que são formas previstas em lei para solucionar conflitos. Certo. Então, com toda a nossa experiência, né, resolvemos então trazer para Uberaba a Consenso e uma oportunidade para que as pessoas possam solucionar seus problemas de forma amparada pela justiça e de forma muito mais célere. A gente, para quem não se lembra ou não viu ainda, a gente já conversou com a doutora Miralda. A entrevista está aí nas nossas redes sociais, através do @ISTV Oficial. Corra para lá, você vai ver que entrevista também fantástica, muito bacana, esclarecendo, né, a atividade que é desenvolvida na Câmara de Mediação e Arbitragem. A sua atuação em particular, doutora Sandra, é mais no campo da arbitragem, não é isso? Isso. O que significa esse trabalho? Além de gestora da Câmara, eu também sou árbitra. Bom, a arbitragem é um dos meios de solucionar conflitos, né? A Câmara, a Consenso oferece também a conciliação, a negociação, a mediação e a arbitragem. Certo. Os, digamos assim, que são menos conhecidos, né, como a mediação e a arbitragem, a diferença entre ambos é que, na mediação, um profissional vai auxiliar as partes a construírem uma solução. Né? As partes vão estar... É um profissional que usa de métodos adequados para ajudar as partes a se ouvirem e a construírem a sua solução. A arbitragem é exatamente o papel de um juiz. Entendi. Só com várias diferenças e várias vantagens. Por quê? O juiz é uma pessoa... obrigatoriamente formado em direito, que passa no concurso, né? Óbvio. Mas o árbitro, ele pode ser um profissional de outras áreas. O que é preciso para ser um árbitro? Ele é preciso ser, geralmente, um especialista no assunto que está ocorrendo, na análise. Ele precisa ser da confiança das partes. Porque tanto na mediação quanto na arbitragem, que é um grande ganho, são profissionais escolhidos pela parte. E é muito interessante o mecanismo, porque a Câmara tem um regulamento, tanto para mediação quanto para arbitragem. Nesse regulamento, existem mecanismos, tanto de um quanto de outro, em que as partes, cada uma faz sua escolha às cegas,
Mas, com os mecanismos do regulamento, eles vão chegar a um denominador comum. Entendi. No final, quem está em conflito, tanto na mediação quanto na arbitragem, as partes vão chegar a um denominador comum escolhendo um profissional competente, especialista e que é da confiança de ambas as partes. Entendi. Então, esse já é a primeira grande diferença com relação a um juiz. Né? Você tem a possibilidade de escolha do profissional que vai resolver a sua situação. Com certeza facilita muito, né? Agora, como é que é o perfil dessa pessoa que é escolhida? Porque a senhora falou aí que as partes é que escolhem, né? A Câmara, de alguma forma, ela interfere se, por exemplo, se por acaso, né, a escolha não for muito adequada por alguma razão? Não. Quando a escolha das partes, a Câmara não tem interferência. O que a Câmara oferece? A Câmara oferece vários profissionais. Né? Nós temos na Câmara 50 profissionais, cerca de 20 que são só mediadores e outros 30 que alguns são mediadores e árbitros também. Então, o grande interesse, né, numa câmara privada é que exatamente a pessoa vai olhar ali aqueles profissionais. Ela tem exatamente, um leque de opções. Entendi. E ali ela vai dizer, essa pessoa aqui é uma pessoa extremamente... A gente tem um currículo no site, entendi. Né? Então, você vai dizer, mas essa é a pessoa que eu quero que decida a minha situação. Ainda existe a possibilidade de, se for um caso muito específico, as partes, por exemplo, vamos supor um erro médico, em que o maior especialista naquela área é um profissional, digamos, em São Paulo, por exemplo. Certo. As partes podem também dizer, olha, tudo bem, eu vou deixar o meu caso para um árbitro decidir, mas desde que seja aquele profissional. Entendi. Ainda que ele não esteja no corpo da Câmara, a Câmara pode convidá-lo. E se ele aceitar participar do nosso regulamento, aceitar os honorários que estão estabelecidos, ele vir decidir aquela questão. Então, você tem o melhor para decidir ali em razão daquela especialidade. Existe a possibilidade também, na arbitragem, de você ter uma junta de profissionais. Por exemplo, uma questão agrária, em que você precisa de decidir a questão jurídica, mas que também você precisa de um agrônomo, por exemplo, para análise de uma safra, ou qualquer coisa nesse sentido. Você pode fazer uma junta de arbitragem com 3 profissionais de áreas diferentes. Entendi. Então, assim, as possibilidades são muito interessantes. Isso que a senhora está contando é um detalhe muito bacana, porque no judiciário, por exemplo, né, quem atua como eu já atuei, né, na reportagem, por exemplo, a gente sabe que o juiz nomeia um perito. Né? E aí, na perícia, é aquele rito todo, né, que a justiça é obrigada a cumprir, por lei. Na Câmara é mais tranquilo. É mais direto. É mais direto. Né? É que, como eu sempre faço, eu atuei no Cível por mais de 20 anos aqui em Uberaba, já analisei N perícias de N especialidades para emitir meus pareceres. Mas, como eu digo, nós que somos profissionais do direito, nós temos um olhar sobre um laudo pericial. Mas é óbvio que quem é especialista naquele assunto, ele tem um olhar muito mais aprofundado, né, com relação a isso. Daí o grande mérito da arbitragem, que a decisão é feita pelo próprio especialista. Em razão disso, a lei determina, que é um ponto muito importante a ser ressaltado, é que na arbitragem, como você está escolhendo um profissional da sua confiança e um especialista no assunto, você abre mão de recurso. Então, você soluciona aquele caso com a melhor pessoa para resolver aquele caso. Aí você perde totalmente a razão de você ter recurso e delongar aquela decisão por longos anos, como acontece no judiciário. Com certeza. Olha, eu acredito que vai ser um caminho brilhante aí a história de vocês. Eu queria aproveitar aqui um trechinho da nossa entrevista, doutora Sandra, para falar um pouco. A senhora lembrou aí da sua atuação no Ministério Público. Aliás, eu fiquei devendo essa parte aqui para a doutora Miralda. Depois eu quero convidá-la para vir falar sobre isso também, mas você falou da sua experiência no Ministério Público de Minas Gerais.
Como é que foi essa história? Como é que você se formou em Direito? Conta um pouco dela para nós. Foi bem interessante. Eu me formei muito nova, né? Eu me formei na Faculdade de Direito de Sete Lagoas e durante o meu segundo ano de curso eu tive um professor promotor de justiça e me apaixonei completamente pela profissão. Daí, então, eu não cheguei a advogar, eu já saí da faculdade e imediatamente fui fazer concurso. Interessante. Felizmente, passei, assim, com bastante rapidez e fui para o norte de Minas. Tive uma experiência enriquecedora, trabalhei em São João da Ponte, né, que é uma comunidade, assim, muito, muito carente de tudo, sim, né? Mas, assim, culturalmente muito rica. Aprendi muito. Né? E depois trabalhei de São João da Ponte, eu fui para Pirapora, São Gotardo e aí vim para Uberaba. E aí aqui você encerrou a sua carreira, digamos assim, de militância cotidiana no fórum como representando o Ministério Público. Mas isso dá uma bagagem enorme, né, para a vida, né? Não, com certeza, né? Eu acho que assim, ainda mais no início de carreira, que a gente trabalha assim em todas as áreas, né? E quando eu entrei, né, passei em 92, então, assim, a estrutura, né, do Ministério Público ainda era muito, né, preliminar. Então, assim, fazíamos de tudo, né? Tudo, não tínhamos nenhum tipo de estrutura de suporte, nem quando se recebia ameaça de morte, a gente não tinha a estrutura que existe hoje, né? Que loucura. Então, isso com certeza dá uma bagagem muito grande para nós. E é exatamente em razão disso, né? Em razão de toda essa bagagem, de todo esse conhecimento. Essa experiência, né? De toda essa experiência que Miralda e eu decidimos, então, trazer para Uberaba a Consenso para ofertar à sociedade formas mais adequadas da solução de conflitos, mais rápidas, né, onde as pessoas conseguem solucionar e retomar a vida, né? Porque muitos conflitos, sejam familiares, sejam empresariais, eles prejudicam a vida e simplesmente param a vida com relação àquilo ali e as coisas vão se complicando. Então, quanto mais rápido solucionar os problemas, ainda que não seja exatamente exatamente da forma como você quer, mas realmente a solução sempre Uma coisa melhor. é certa, a gente sempre tem que ceder um pouquinho para resolver os problemas da nossa vida. Doutora, fala um pouquinho da construção dessa estrutura da Consenso. Como é que vocês fizeram? Vocês visitaram câmaras que já funcionavam em outros locais, que já funcionam, enfim, viajaram, conheceram outras estruturas. Como é que foi para vocês chegarem até a estrutura que hoje nós temos lá na Consenso? A gente tem conhecimento de outras, mas assim, como resquício da nossa profissão, né, nós gostamos de fazer as coisas extremamente corretas. Então, a gente contratou uma consultoria de Brasília para uma pessoa extremamente experiente, mais de 20 anos. Exatamente. Tem mais de 20 anos como árbitro e como auxiliar na construção de inúmeras câmaras no Brasil. Exato. Então, a gente contratou essa consultoria. Ele tem nos auxiliado desde os primeiros passos com relação a isso. Na montagem, exatamente. Com a montagem dos regulamentos, né? Porque cada câmara tem o seu regulamento, é lógico que seguindo as leis respectivas, tanto de mediação quanto de arbitragem, mas é muito importante ter o seu regulamento, voltado para a realidade, né, do seu local. Então, construímos isso, nossos regulamentos já estão registrados, estão disponíveis no nosso site para consulta pública. Então, estamos também tendo muito cuidado na escolha dos nossos colaboradores, né? A função principal minha e da Miralda, nós somos gestoras, né, da Câmara. A Câmara é muito importante, a Câmara não é uma assistência jurídica, né? A Câmara não tem nenhuma relação, por exemplo, com advogado, nem nada nesse sentido. A Câmara é um órgão, a Câmara é um fórum privado. É um lugar onde as pessoas vêm resolver os problemas. As pessoas vêm com seus respectivos advogados, né? Não existe uma assistência jurídica dentro da Câmara. Né? O que nós temos e tivemos muito cuidado é na escolha dos nossos mediadores e dos nossos árbitros. Porque procuramos convidar pessoas que, além da capacidade técnica, além de serem pessoas formadas,
elas têm também o perfil necessário, tanto para mediação quanto para arbitragem. A habilidade, né? A habilidade para lidar. Porque mesmo na arbitragem, onde a pessoa vai exatamente fazer o papel de um juiz, ele vai julgar ao final, óbvio que durante o procedimento, ele vai também tentar compor as partes, né? Claro, com a certo. expertise dele, com o conhecimento que ele tem ali do assunto, ele vai conversar com as partes, fazerem reuniões, sessões, para tentar chegar a um denominador comum. Então, tivemos um cuidado estamos tendo ainda, porque esse corpo ainda está em formação. Temos outros profissionais a serem convidados. Muito bem. Olha, para quem não conhece ainda, está aqui o site consenso.me, né? www.consenso.me, entra lá, temos também as redes sociais, @consenso.uberaba, e você vai ter informações sobre a atuação. Olha aqui, fala sobre a plataforma online, tá tudo lá no site, tudo explicadinho, muito bacana. Eu quero dizer, doutora Sandra, que eu fiquei muito surpreso, viu? Por saber que Uberaba está neste nível de criação de uma Câmara de Mediação. A gente já tinha ouvido falar como repórter e tudo, mas eu não sabia que Uberaba tinha um nível tão elevado, mas não poderíamos esperar coisa diferente de duas promotoras tão respeitadas aqui no nosso município, né? Obrigada. É verdade. Olha, eu me lembro que eu era repórter junto com Gislene Martins e tal. A gente não via tanto a doutora Sandra porque ela atuava muito mais em áreas, né? Que eram mais sigilosas. Né? Menor e capaz, eu sempre fui mais... Uma imagem mais reservada. Mais recatada, né? Na atuação do Ministério. Por doutora Miralda, ao contrário, a gente estava sempre se encontrando. Por isso que a gente fez questão de trazer aqui as duas para trazer explicações e informar para a nossa audiência que nós temos aqui em Uberaba essa Câmara de Mediação e Arbitragem, que é a Consenso. Então, procure saber, se informe e está aí. Muito obrigado pela sua participação, por estar conosco aqui, e volte mais vezes. Vou fazer o mesmo convite que eu fiz para a doutora Miralda, tá bom? Muito obrigada, Paulo. Agradeço muito essa oportunidade. E eu convido a população em geral, convido os advogados para virem fazer uma experiência conosco. Estamos aqui oferecendo esse trabalho assim com muito cuidado, né? Tentando fazer as coisas com muito zelo, com muita competência. E convido a todos, então, para vir conhecer o nosso trabalho. Será um prazer. Maravilha! Eu que agradeço de novo. E STV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba.
Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. E como esta semana a gente está trazendo matérias especiais sobre o Dia dos Pais, hoje a equipe ISTV resolveu falar também sobre a família, a importância dessa figura do pai na família, homenageando também todos os pais trabalhadores aqui de Uberaba. A gente foi conversar com Abraão Silva, que é bedel na UPA São Benedito. Confira a entrevista. Bom, a minha história é que eu comecei há uns certos anos atrás a trabalhar na Prefeitura Municipal de Veríssimo, atuava no ambulatório, né, no pronto atendimento lá da cidade, como vigia. E houve diversas oportunidades de crescimento, a qual me apeguei ao atendimento pré-hospitalar, que foi um curso que foi feito aqui na cidade de Uberaba. E terminando esse curso, finalizando esse curso de APH, eu consegui um emprego na SMR, que é o Socorro Médico e Resgate, da rodovia da BR-262, a qual atuei por mais de um ano aproximadamente. Surgiu logo após também essa oportunidade de trabalhar aqui na UPA São Benedito como bedel. E devido a essa oportunidade, devido a já ter um certo conhecimento também no trabalho com paciente, com pessoas, então eu me identifiquei muito na área. Devido a essa identificação, eu tive a oportunidade de, eles me acolheram de uma forma significativa aqui. Ou seja, é um trabalho que você tem que ter muita habilidade, porque você lida com gente o tempo todo, né? Sim, justamente. Tem que ter muita empatia, tem que ser bastante compreensivo e sempre agir nas normas da instituição. A sua formação inicial, o que é? Você já pensava em trabalhar nessa área? Na verdade, não. Na verdade, sempre pensei em atuar na carreira militar, como policial militar daqui do estado de Minas Gerais. Mas, devido a alguns fatores que foi mudando na minha vida, me identifiquei muito na área da saúde. Portanto, que hoje eu também estudo pela Uniub como técnico de enfermagem. Né? E devido a tudo isso, todo esse envolvimento, eu me identifiquei demais e comecei a amar a área da saúde. Ou seja, você descobriu também um caminho profissional que você não imaginava. Sim. Justamente devido a isso, me apeguei de uma forma... Você apaixonei pela função. Legal. Agora, eu queria que você fizesse para nós, falasse, né, ali para quem está nos assistindo, uma mensagem em relação ao Dia dos Pais, né? Você vai contar para a nossa audiência quantos filhos você tem e em seguida falar para quem é pai. Como é que você dirigiria a palavra para as pessoas que também são pai? Tenho 4 filhos. Hoje a minha atual esposa está gestante. Tem uma menina de 5 anos, um menino de 3 e uma menininha de 2. E eu digo, uma mensagem realmente importante para a vida de todos os pais estejam presentes. Estejam realmente presentes na vida dos filhos, abrace e ame de uma forma intensa os filhos, porque eles vão crescer, a vida muda e você tem que aproveitar cada momento, cada minuto que se passa na vida do seu filho, junto com o seu filho, brincando, abraçando, beijando, trazendo aquele amor paterno, é uma forma esplêndida e pode ter certeza que a criança ela vai crescer com um amor imenso, vai absorver. Nós sabemos também que você tem seu pai, fala o nome dele e manda também uma mensagem para o seu pai e para os outros pais. Tem meu querido pai que sempre tem me ajudado de uma forma grandiosa, sempre tem me apoiado, sempre tem me auxiliado em tudo, também toda a minha vida, né? Então meu pai é o Geraldo, também mora na cidade de Veríssimo e amo meu pai de todo coração e ele sabe esse amor intenso que eu sinto por ele. Ou seja, nós estamos falando de Dia dos Pais, mas aqui você fez uma mensagem bacana porque você mostrou a importância da família, não é isso? Justamente. Preservar a moral da família, né? Esse preceito tão importante na vida do ser humano é essencial. O amor à família, o apego à família, ali ele tem que ser de coração, de alma mesmo. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba, todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba.
terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.